Eu vejo, a gente vê aqui em auditorias, a gente já auditou os maiores e melhores programas de compliance da América Latina, assim, né? Então, as empresas que vocês pensarem, a gente já auditou e certificou na 37001 e agora na 37301. E na prática, durante o processo de auditoria, a gente vê muito isso. As empresas atendem, eu diria, com uma robustez muito forte a seção 8, que é o que você falou lá do programa de compliance. Então, tem todos os itens lá, do diligence, o pessoal faz muito bem, tem tecnologia para isso, controles financeiros, não financeiros, então tem a Big Four lá que audita eles, então tem vários controles de investigação, canal de denúncia, então isso é muito bem estruturado. Quando a gente chega na seção 4, o contexto da organização, que você levantou essa bola aqui, que basicamente é a estratégia, às vezes a pergunta durante o processo de auditoria, a gente não vai exigir nenhuma ferramenta específica no contexto da organização, a norma não pede, mas está lá, o que a gente tem que cobrar, né? Daí, algumas vezes eles apresentam um planejamento estratégico da empresa. Apresentou o planejamento estratégico, a gente está avaliando, não está o compliance. Não tem aspectos de compliance. Não tem entradas de compliance, não tem nada. Ele tá no banco, Neifer, ele tá no banco. É isso. Então a gente vê, poxa, mas cadê o compliance? Tudo bem, pode ser dentro do seu planejamento estratégico, você com certeza atende o contexto. Porém, a norma fala de antissuborno, lá fala de antissuborno, anticorrupção, e 37301 fala de compliance. Você precisa ter aspectos de antissuborno, anticorrupção e compliance dentro do seu planejamento estratégico. Daí, às vezes, não tem, tá bom, mas tem o planejamento estratégico da minha área. Às vezes ele apresenta. Tá bom, então vamos ver o planejamento estratégico da sua área, da área de compliance. Cadê a organização dentro do planejamento da sua área? Porque a área, é um pedacinho. É um negócio e o outro fala ali da operação. Então, normalmente nos gaps, na pré-auditoria, assim, ou até numa auditoria de fase 2, quando a gente vê isso, existem dois tipos de não conformidade. Ou o que ele apresenta não tem aspectos de compliance, ou o que ele apresenta não tem aspectos de negócio, que seria o planejamento da área. E daí nossos auditores, eles são treinados para isso, para ser um auditor propositivo, de mente aberta, trocar ideias mesmo com o auditado para agregar valor. No fim dá certo, o auditado entende dessa conexão entre compliance e estratégia. Mas por que ainda isso é muito difícil, você acha? Porque ainda isso é uma coisa Brasil, isso é uma coisa global, não sei, eu já auditei empresas nos Estados Unidos, já auditei uma empresa em Singapura, já auditei empresa no mundo árabe, assim, tem aspectos diferentes. Por que o compliance, e se a gente fala que o CCO, Chief Compliance Officer, a gente estava falando aqui do backstage, é um cargo executivo, por que ele não está dentro da estratégia? Bom, excelente pergunta. Sobre Brasil ou exterior, o que eu posso dizer? Algumas vezes perguntam pra gente, por que a carteira de vocês no estúdio ela é maciçamente de empresas de grande porte, ou que são controladas por um player externo, ou elas são uma multinacional. Eu não quero dizer, porque seria uma leviandade, que todas as empresas que estão fora do Brasil têm a visão que a gente não tem. Claro. Porque não é verdade. Mas, por outro lado, eu entendo que o player global, ele já está mais preocupado, ele antecipou essa preocupação, ele já começa a entender que algumas agendas são fundamentais para que você tenha a confiabilidade dos investidores, para que você esteja nas cadeias globais de valor, e essas agendas são ética e sustentabilidade. Isso é uma agenda que está... e que quando a gente vai para o Brasil, para o contexto Brasil, infelizmente algumas organizações não veem isso como valor. Elas estão preocupadas com retorno de curto prazo. E você precisa entender que compliance, assim como a sustentabilidade, aí se fala muito de agenda ESG, você não vai ter a percepção imediata de valor para a empresa. Você não vai ter o impacto imediato no bottom line lá do DRE. Você não vai ter. Mas não significa que a médio e longo prazo você não tenha. Sim. Então, essa percepção ela dificulta um pouco.
Eu percebo que o nível estratégico das organizações no Brasil, além do que a gente já comentou aqui, de achar que essas agendas têm que correr à margem, mas por que correr à margem, né? Porque elas não são importantes para o resultado. Não é um resultado de curto prazo. Não é aquilo que não é a primeira coisa que o acionista ou que o sócio numa empresa que não é de capital aberto, numa limitada, por exemplo, quer ver. Ele não consegue enxergar, ele acha que ele está investindo, ele está gastando, não é investimento, né? Eu tenho essa percepção. E aí ele não dá espaço. Como ele não tem essa percepção de valor, ele também não deixa o pessoal do time de integridade chegar. Ele não quer. É a lógica que eu usei aqui, a mesma analogia do banco. Quando o cara que é o técnico, é o cara que é responsável pela estratégia de vitória, ele não considera que aquele jogador tem que entrar desde o primeiro tempo, há uma grande probabilidade de ele pensar em colocar o cara faltando 10 minutos para acabar o jogo no segundo tempo. O que não funciona. O cara nem vai entrar. O cara que comanda a vitória, ele não tem a percepção de que aquele jogador que está esquentando o banco pode ser importante para a estratégia e para o resultado. E aí, mesmo que a área de integridade faça um excelente trabalho, venha apresentar, olha, a gente quer cruzar com a gestão, a gente quer fazer parte da gestão, a gente gostaria de ajudar a modelar os controles na gestão. Se o cara que toma a decisão entende que isso pode engessar, burocratizar, você citou due diligence, muitas vezes a due diligence já é o primeiro ponto, né? Sim. Você dá um go ou no go para um negócio, o cara de compliance já é visto como antipatia. Por quê? Porque ele é o cara que não entende o resultado. Às vezes ele sofre bypass. Né? Ele não tá entendendo a oportunidade que a empresa está perdendo. Ele não tem visão de resultado de curto prazo.